68, que o professor Zerbini fez aqui, que o grupo fez esse transplante, vejam que a preservação dele, a gente fazia a preservação com sangue. Hoje, as soluções de preservação, elas melhoraram e a gente não usa mais sangue, a gente usa a solução de preservação cristalóide. Inclusive, é um dos pilares da proteção miocárdica e da proteção dos órgãos, é desangular, você tirar todo o sangue de dentro desse endotélio para que não haja nenhuma reatividade endotelial e, consequentemente, o dano, que no caso do coração é uma das principais expressões, inclusive expressões gênicas. Nós acabamos de publicar um trabalho em que há modificação nas expressões gênicas e que levam à disfunção de enxerto, que é o nosso grande temor, no caso do coração. Até 25% pode ter disfunção de enxerto. E de tal sorte que nós temos um grande problema. Apesar de sermos um centro grande, um centro pujante, estarmos bem qualificados no ranking de revistas internacionais, termos feito mais de 50 transplantes nos últimos anos e fizemos até 62 transplantes de coração só do grupo adulto em 2023, isso é muito pouco. Se você comparar os Estados Unidos, hoje o sistema de transplante americano faz em torno de 4.600 transplantes de coração. Um único centro-americano ano passado fez 174 transplantes, ou seja, fez 3 vezes mais do que nós fizemos. E, principalmente, porque nós temos um número muito alto de receptores em critério de prioridade. 90% dos nossos casos estão priorizados, 54% deles com balão intraórtico. E metade da nossa experiência vem de captação à distância. Os times brasileiros, por conta do Sistema Nacional de Transplante, têm isso tudo solidamente estipulado, né? Então, as equipes todas fazem captação à distância. Mas, mesmo a despeito de tudo isso, a gente só consegue usar 10% dos enxertos disponibilizados e a gente tem uma taxa de mortalidade extremamente alta em fila de espera. E esse é o estado de São Paulo. O INCOR está em 77% a mortalidade em fila de espera. Então, é uma coisa muito ruim. E isso foi levando a gente a pensar em estratégias. O sistema brasileiro é um sistema precário, não adianta a gente chover, né? Como é que se diz? Enxugar gelo. A recusa familiar brasileira é alta, isso não depende da gente, depende da manifestação do Sistema Nacional de Transplante. A capacidade de utilização é baixa, porque nós temos problema na manutenção dos doadores, nós não temos ecocardiograma, não temos o respeito àquele processo de doação que foi feito, isso, todos os profissionais envolvidos, especialmente os profissionais de enfermagem, profissionais médicos que abordam as famílias, aquele sentimento de perda que a família passa, aquela perda mesmo, uma pessoa morreu para que, no meu caso, faça o transplante. Então, isso tudo acaba sendo relevado a um terceiro plano, não vou nem dizer o segundo plano, e isso faz com que a gente tenha uma deficiência muito grande de órgãos. Aqui, para vocês terem ideia, dados reais. Em 2013, nós tínhamos esta mortalidade em fila, o INCOR, perdão. Em 2013, nós tínhamos esta mortalidade em fila. Em 2023, fomos para isso. Em 2013, o estado de São Paulo tinha isso, de mortalidade, e agora ele está com isso. Tá, 40%, não chama muita atenção. Mas olha aqui, ó, em 2024, de janeiro a março, eu tive 108% de óbito. Como que é isso? Como é que você pode ter mais de 100% de óbito? Eu explico para você. Foram 7 transplantes com 12 óbitos em fila. Então, isso aqui é bizarro. Você mostra para qualquer pessoa fora do contexto, o cara fala, isso tá errado. E aqui mostrando a nossa pujança. Então, a gente tem um grande problema aqui, ó. Só de outros estados, putz, eu não sei porque ficou esse timer. Só de outros estados, 102 corações. Agora, se você juntar São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Botucatu, dá um monte de órgãos captados à distância, o que dá mais ou menos perto de 48% dos órgãos. Cada bolinha dessa é uma bolinha que a gente já foi captar coração.
Então, a gente tem vários pontos em que a gente já foi captar. Evidentemente que o meu sonho de consumo é chegar até aqui, com os métodos de preservação que eu estava até discutindo agora com um rapaz que nós estamos fazendo um sistema isotérmico para aperfeiçoamento em que a gente possa manter a temperatura ideal, que agora as soluções atingiram um ponto bacana, elas estão num gold standard. A gente agora discute a temperatura. E recentemente descobriu-se que a temperatura de 8 graus, em torno de 8 a 10 graus, é a temperatura ideal de preservação para o coração. Tem um brasileiro, Marcelo Cipio, que trabalha no Toronto General Hospital, lá no Canadá, em que ele preserva os pulmões a 10 graus, ele faz a captação, Lucas, é sonho de consumo, ele faz a captação, tira o pulmão, guarda o pulmão numa geladeira, não se faz mais transplante na madrugada. O pulmão fica na temperatura de 10 graus, preservado, ele bota o time todo de manhã no transplante, faz tudo, faz direitinho e tem resultados melhores. E é um brasileiro. Então, isso está mudando a reconfiguração de como a gente enxerga a preservação. A temperatura é importante. Então, fazer a preservação com gelo tópico, há 10 anos a gente já não faz. O coração se ressente muito da preservação tópica. Então, a gente usa a solução salina e, idealmente, a gente usa a solução de custodiol para manter aquela temperatura ideal. E, com isso, a gente depende desses vetores, né? Esses vetores são vetores ultrapassados. Esse avião tem 50 anos, é um avião de combatente. Lá dentro você senta como se você tivesse pronto para pular de paraquedas. Esse aqui é um avião antigo que, misericordiosamente, não sei nem como voa. Ele vai, porque o Brasil varonil. Vai dar certo, ele vai. Mas, com isso, a gente foi forçando o sistema. De tal sorte que hoje nós temos uma experiência muito grande. Esse aqui eu fui chamado para dar uma aula na Fundação Favalouro, na Argentina, sobre o tempo de isquemia estendido, usando a solução de preservação. Nós temos uma experiência de mais de 124 transplantes com mais de 4 horas. Então, se o coração vai até 4 horas de preservação, a gente garante que com a solução, é evidente que isso foi às custas de muito estudo, muita padronização técnica, a gente consegue fazer esses resultados. De tal sorte que a gente ali, vocês viram na Fundação Favalouro, esse aqui no DTTS, que é o The Transplantation Society, que eu fui para Istambul apresentar, e nesse lugar aqui, vale a pena usar corações com mais de 4 horas de isquemia? E olha os resultados. Quando eu apresentei isso, estava na sessão do coração lá, os caras caíram para trás, porque a taxa de sucesso é de 80%, contra 82% de corações de 4 a 5 horas e mais de 5 horas. Então, se você juntar essas duas aqui, nós temos 82%, 83% contra o tempo controle, que seria de 4 horas, que é 86,5%. Mas o mais legal disso não é isso aqui. O mais legal disso é isso aqui, ó. A taxa de sucesso em 5 anos é de 67% e em 10 anos ela se mantém estável. No caso do coração, quando a gente passa esses desafios logísticos de captar, e mesmo assim a gente passa do tempo de isquemia, a gente se sente confortável de oferecer uma sobrevida de 5 anos da ordem de 67%. Então, ela é praticamente superponível à sobrevida no tempo convencional de isquemia. E é melhor, acreditem vocês, com mais pacientes do que a taxa de 10 anos no caso de 4 horas. Porque 4 horas você aceita um doador menos ideal. Você aceita um doador com mais droga, você aceita um doador um pouco mais instável, você tem um tempo de isquemia curto, então você pode, entre aspas, ser mais fora do limite. Para eu fazer uma captação em Goiânia, 1.500 quilômetros de distância, eu tenho que ter um coração ideal. Eu tenho que ter eco, tem que estar estável hemodinamicamente, tem que estar tudo no redondo para sair legal. E a literatura mostra isso desde 1997, dos anos 2000, já mostram os americanos que eles conseguem fazer captação em até 1.500 milhas de distância. É bastante tempo, é bastante quilômetro. E evidentemente que eles passam do tempo de isquemia, né?
Ganhamos um prêmio aqui no Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular como melhor tema livre do Congresso. Ganhamos no Congresso Acadêmico também. Mas isso daqui incomoda ainda. Olha a misericórdia da pista, aonde está, sem balizamento, sem nada. Cadê a pista? Cadê o asfalto que leva a gente até a pista? Não tem. Cadê a torre de comando aqui? Não tem. A cada missão dessa, isso daí é um baita risco. Então, teve uma colega nossa que a gente disponibilizou um helicóptero maravilhoso, que ela não quis ir porque na semana passada caiu um helicóptero. Eu não vou. O helicóptero caiu, eu não vou. Só que era um outro contexto e eu não posso fazer ela sentar no banco, porque ela que vai se arriscar, né? Então, nesse avião aqui, felizmente nunca tivemos um acidente, mas um dia teremos. E frequentemente a gente passa por essa situação. Embarcar num avião motor ligado é péssimo, é totalmente não recomendável. E a gente passa por esse tipo de coisa. Então, a gente pensou, por que não mudar isso daqui? Na hora H, eles gostam de botar a gente lá, né, para fazer a figurinha. Mas olha que interessante. Esse cara aqui está pousado. Os únicos dois que estão voando, os três aqui que estão voando, curiosamente são os de hélice. Então, isso daqui eu percebi só quando eu pus o negócio. Esse aqui, sabe para quem fica? Para os nossos queridos ministros, para os nossos queridos dirigentes do governo. Nós andamos nessas desgraceiras aqui, ó. Então, pensando nisso, a gente tem essas notícias que são desesperadoras. Nós perdemos muitos órgãos. A logística de perda é gigantesca. O Brasil perde 1.529 órgãos por questão logística. E isso daqui no estado de São Paulo são 487 órgãos. Eu fiz uma análise em 10 anos de coração, 349 corações perdidos, o que dá mais ou menos 34 corações por ano. Se a gente incorporasse esses 34 corações perdidos no sistema, a gente que faz 180, 160, 180 transplantes de coração por ano, nós passaríamos a 210 no estado de São Paulo. Talvez a gente melhorasse alguma coisa, né? Só que, miseravelmente, nós estamos falando de 34, né? Não estamos falando de 340. Então, a hora que eu levo isso para conversar com o governo, o cara olha para mim e fala, só 34? Passa amanhã. Dá vontade de ir na mídia, né? E mostrar aquilo tudo lá, mas a gente não pode. Senão eu perco o emprego. Daí veio o contato, e eu acabei tendo com um empresário, dono de uma gerenciamento de frotas, que se chama Francisco Lira, aonde ele percebeu que 80% do tempo dos aviões, eles ficam parados. O que significa? Que o avião, ele fica, chama-se custo afundado. Isso daqui, para você ter, você paga todas as certificações, manutenções, impostos, e agora estão criando IPVA de avião, né? Não sei se vocês viram, né? O governo, quando aprovou os ultra ricos, super ricos, vai tarifar aviões e vai tarifar lanchas, barcos, iates e tudo mais. Totalmente a favor. Eu, pessoalmente, sou totalmente a favor. Um avião desse aqui, ao redor de 50 milhões de dólares. O cara paga 50 milhões de dólares num avião para deixar 80% do tempo parado. E ainda vai ter que pagar 3% do IPVA. Minas Gerais já tarifou. Então, 50 milhões, 3% é 1,5 milhão por ano, que o cara já vai perder na largada. E o Brasil é o segundo maior mercado aeronáutico. O Brasil cresce. O Brasil tem 13 mil aeronaves disponibilizadas, entre jatos, turbohélices, helicópteros, e evidentemente que esse aqui são aviões, mais aviões recreativos, né, que a gente coloca na categoria dos recreativos. Então, nós tivemos a ideia de pegar e bater na porta deles mesmos. Só que bater na porta deles, convidando eles com uma união de forças para salvar as vidas. Nossa ideia era mudar isso aqui. Fazer então que o tempo de excelência fosse importante de 20%, a gente reduzir para 10%. Aumentando a oferta de órgãos em 30%. Trazendo o conceito de Pledge Aviation, que é o conceito da aviação solidária. Tudo isso validado pela
Anvisa não, pela ANAC. E o que a gente viu? Que isso daqui teria um impacto econômico muito importante, que é isso aqui, ó. Então, este impacto é o que pega. Se cada um dos operadores de aviões, e nós fizemos uma estimativa por baixo, se nós tivéssemos, né, são 432 jatos, 520 turbohélices, 1.150 helicópteros, se cada um deles desse um voo por mês, o que dá um mínimo de horas aqui, o governo do estado de São Paulo ganharia algo em torno de 300 milhões de reais. A gente já tem 15 donatários. A gente tem 15 pessoas que estão nesse grupo de pessoas aqui que estão doando aqui para a gente. E são as pessoas mais inusitadas do mundo. Tem um que é o Vadão. O Vadão é dono de um frigorífico que se chama Frigorífico Estrela. O cara mata boi, vende carne, mas ele entrou na onda. E ele já deu um jato dele para a gente voar, para a gente fazer captação. Ele pede que a gente chame ele de Vadão. Ele tem 4.000 funcionários. O outro deles é o André Esteves. Sabe quem é o André Esteves? É um cara que, para você marcar reunião com ele, dono do BTG Pactual. Ele tem um avião de 157 milhões de reais. Para você marcar reunião com ele, você primeiro passa por uma antessala para ver se tem um compliance, para saber o que você vai falar com ele, para depois você falar com ele. Ele já deu 3 helicópteros, 3 voos de helicóptero a gente fez. Tem um engarrafador da Coca-Cola. O cara é o maior engarrafador de garrafa de Coca-Cola do Brasil, o Leonardo. Ele vive a vida numa boa. Já chegaram lá. E aí ele disse para mim, doutor, a vida para mim não tem valor mais nenhum, a não ser compartilhar tudo que eu já tenho com aqueles que não têm. Ele tem 4 helicópteros e um avião. Um dia nós ligamos para o Leonardo. Leonardo, você está podendo o avião? Puta, eu não posso. Mas espera aí, me dá 5 minutos. O avião dele fica lá no Nordeste e os helicópteros ficam por aqui. Aí ele devolveu, tá, pode voar, pode ir. Ele pagou do bolso 70 mil reais o fretamento para a gente fazer uma captação de um coração em Santa Catarina. Aí vocês poderiam me perguntar, mas o que que ele ganha com isso? Esses caras são tudo loucos, você só conhece louco, né? Porque o cara tá rasgando dinheiro, ele tá picando dinheiro, né? Primeiro, eles não precisam, gente. Nós estamos falando com o André Esteves que o cara tem um patrimônio de 158 milhões de reais afundado. Nós nunca vamos ter isso. Trabalhando como médico, eu afirmo que nós nunca vamos ter. Nunca teremos isso. Mas ele já tem parado. Ele já tem parado. O outro cara tem 4 helicópteros, cada helicóptero vale 15 milhões de reais. O grupo Raia Drogasil, que é um dos maiores grupos de farmácia do Brasil, tem 5 aviões. Já disponibilizou os aviões para a gente. O grupo de Suzano Papel e Celulose também. E você sabe o que eles falam? Não queremos ser identificados. Porque agora existe uma certa, como se diz, malhação dos ricos ultra ricos, né? Então, criou-se a demoniação, né, dessas pessoas, porque eles são inimigos, mas ao contrário, eles têm que ser parceiros da sociedade, não inimigos da sociedade. O cara não tem culpa de ser rico. Ele lutou, ele trabalhou, ele conseguiu. Ele achou o filão e conseguiu fazer. E hoje ele tem um filão. Então, quando você traz essas pessoas para o seu universo, a sobra desse dinheiro aqui, a gente pode investir provavelmente nos programas de transplante no governo. Então, quando a gente mostrou isso para o nosso querido governador, Tarcísio, ele ficou maluco. Aqui foi o reconhecimento na ANAC. Esse é o comandante Lira. E eu estava presente nesse momento lá, aonde a gente fez a certificação de todos os processos. Porque não basta só você doar. Tem que estar balizado, certificado e homologado por tudo isso aqui. Então, é um processo que tem que passar pela autarquia do Ministério da Saúde, tem que passar por tudo certo, tem que ser feito todas as coisas, como a gente sempre fez. A prioridade no espaço aéreo nacional tem que ser feita da forma como a gente quis, que sempre fosse feita, porque senão a gente ia começar a ter inimigo, né? Como a gente já está começando a ter uma disputa salutar. Só para vocês terem ideia, sabe quantos aviões a FAB inteira tem?
470. Dos quais 170 eles disponibilizam para transporte de pessoas. Ali eu estou trazendo só de jato 452. Então, com isso, a gente vai aumentar o nosso time de pessoas, o nosso time de aviões. Aqui o governador ele deu o autorizo, o secretário nacional de aviação civil, nosso querido secretário de saúde. E aqui a gente, num dos voos, a gente mostrando, né, que a Terra, para os terraplanistas, né, que a Terra realmente não é quadrada, né, ela é redonda, né? Então, essa eu tirei para minha filha para encher o saco dela, uma época que ela falou: Você sabe que eu acho que a Terra é quadrada? Eu falei: Não acredito. Dinheiro gasto à toa, né? Eu falei: Eu vou tirar uma foto e mostrar para você que a Terra não é quadrada, né? Puta, é óbvio que ela fez para me encher o saco, né? E esses são os nossos resultados, ó, até o dia de hoje. Nós já fizemos 14 voos com o início deles em 10 de 10 de 2024. Foram 7 voos de helicópteros, 7 voos de aviões, 3 turbohélices dos aviões, 4 jatos, 14 corações, 6 pulmões e 2 fígados. São, então, 22 pacientes transplantados, 5 cidades no estado de São Paulo e 4 cidades na região sul, sudeste, centro-oeste, que são as mais distantes. Então, nós tivemos em São Paulo de 77 quilômetros a 657 e de 632 a 1520. O menor tempo de isquemia foi 2 horas e 20 e o maior tempo de isquemia foi 5 horas e 30. Mas o mais legal de tudo é que não é para mim. Isso não é para o INCOR. Isso não é só para o Dr. Ronaldo ou para a minha equipe. Seria mais fácil se fosse. Porque eu tenho problema com outras equipes, quando a gente consegue o avião ou o helicóptero, a outra equipe, será que vale a pena mesmo? E descarta. Já fizeram isso 2 vezes e já chamamos o colega para conversar. Todo mundo sabe que eu sou, né, tiozinho mais assim, então eu já converso numa boa. Bora tomar um café, né? O famoso café, né? Bora tomar um café. Aí você, pô, cara, não pode fazer. Já é a segunda vez que você descarta, né? Não é porque é de graça que não custa, né? Tem todo um processo que está sendo feito por trás. E aqui, então, aqui mais legal de tudo, eu tenho orgulho de falar que desses 14 corações, o mais legal de tudo foram 3 crianças. A última criança foi transplantada agora, foi semana passada, acho que foi quinta-feira. O nosso time foi buscar, o time de congênitos, né, foi buscar um coração que deu 77 quilômetros em Campinas, uma criança de 5 anos. Então, 5 anos, teve um afogamento em casa lá, miseravelmente morreu afogado. A família doou, eles foram, avaliaram o coração e trouxeram o coração, o receptor de 3 anos. O outro foi um coração captado no Rio de Janeiro, pelo Dante Pazanese. Os caras não acreditaram. Os caras falaram para mim: Mas como é que tem que pagar isso? Não temos dinheiro para isso. O cara me ligou na porta do helicóptero: Eu não tenho dinheiro para isso. Eu falei: Irmão, embarca. Vai, velho. Boa viagem. Boa viagem. Que dê tudo certo. Deu certo. O cara me ligou depois eufórico. E teve mais uma outra criança que fez. E esse aqui, curiosamente, eu captei, captei em Goiás, e esse aqui foi para o Einstein. Não foi para a gente. Então, isso faz com que a gente fique orgulhoso, porque aqui é um dos helicópteros decolando, né? Então, o Lucas já foi captação à distância, ele sabe. Quando, Lucas, que a gente faria uma captação de helicóptero à noite, saindo do aeroporto de Congonhas aqui, ó. Esse helicóptero aqui foi para o Rio de Janeiro. Óbvio que precisa ser um pouco destemido, né? Para entrar num negócio desse aqui à noite, concordo com você que não é fácil, né? Mas vamos lá, né? A gente faz, nunca aconteceu, vamos ter sorte que não vai acontecer mais. Esse era o momento que o helicóptero estava decolando. Esse daqui era do grupo do André Esteves, esse helicóptero aí. Mandado por 2 pilotos, né? Piloto automático. E o melhor de tudo, pensa só nisso daqui. A gente também no conforto a bordo. A gente pensa na comissaria, eu cobro do comandante, porque a esposa dele é dona daquele serviço Márcia's Catering. E eu encho o saco dele, eu falo: Porra, de novo, você não colocou comida lá? Agora, gente, ó, olha que imagem legal. outro helicóptero. Olha que imagem bacana essa. Ó, chegando ao vivo, isso aqui foi ao vivo que a gente fez.
já se preparando para fazer o pouso. Que helicóptero, hein, gente? Pelo amor de Deus, isso é uma nave espacial. E lá está o Daniel Oliveira. Mais um voo pela vida. Tem um órgão na área aí, Daniel Oliveira. É com você, querido. Muito boa tarde. Isso é absurdamente gigante. Tinha 50 milhões de pessoas. Tem sim, Joel, com exclusividade o Brasil Urgente mostra bateram recorde de audiência nesse horário. Que veio do interior de São Paulo, através da organização de busca por órgãos e chega agora aqui no Hospital das Clínicas, na região central baita problema. Paulista, e este órgão será transplantado aqui, eu recebi uma carta da diretoria do HC, o Instituto do Coração, aqui no centro da capital, e ela vai receber, então, e eu que consegui dinheiro para pintar esse chão aqui, que era um lixo. Da equipe médica, Joel. Nós estamos vendo uma aeronave particular, Brasil, varonil, né? Geralmente a gente vê aeronaves da polícia trabalhando nesse serviço. Eu não estava nesse, eu estava no receptor nesse momento. Com a aviação esse é nosso fellow. Do programa Transplantar. Então o proprietário dessa aeronave cedeu esse é um residente para o departamento de doação de órgão para que esse coração viesse então aqui para a capital paulista para ser transplantado para essa mulher. Os médicos, a equipe médica do INCOR estão chegando com esse coração que está dentro do recipiente refrigerado e agora inicia uma verdadeira corrida contra o tempo, Joel, para que esse coração chegue então até o Instituto. É óbvio, esse é uma outra filmagem que a gente fez também. Agora, o problema aqui, ó, CESP, sabe? Porque agora tá fazendo muita visibilidade, né? Então eles não estão deixando mais eu pousar lá. Acredito em vocês, eles não estão deixando. Tá sempre lavando. Eu acho que a escadaria lá, sabe aquela escadaria que tem aquela posição das lavagens das escadarias, lá na Bahia, não tem um negócio desse? Então lá eles lavam direto, deve ser o heliponto mais limpo do mundo. Olha como era o heliponto aqui antigo. Então, eu consegui um empresário para pagar esse. Ganhei uma carta de o helicóptero que meu helicóptero raspa no chão. Do INCOR não tem. Do INCOR não tem. Entendeu? Então, ó, um abuso que a gente fez, né? Isso aqui é a balsa no Rio Itajaí. Nós fizemos uma captação com a balsa. O coração foi captado, a gente dentro do carro, tivemos que cruzar o rio de balsa. Por quê? Porque com o tempo a gente consegue fazer, entendeu? Então a gente conseguiu fazer tudo isso daí. Então, é isso, né? Mas a gente tem que fazer o programa ser ampliado, fazer a incorporação de novas tecnologias, aonde eu estou agora discutindo para trazer novos parceiros que possam manter, né, o que se chama de back-office, porque isso daí, eu recebo o telefone da central, o comandante Lira recebe o telefone da central, enquanto tiver pessoas, não funciona, tem que ser orgânico, tem que ser um processo muito bem estabelecido. A gente quer incorporar o fígado, e a gente quer incorporar pâncreas, e o sonho máximo seria incorporar esse cara aqui, que são os rins, para a gente trazer. Vamos brigar com as empresas aéreas brasileiras, que não vão abrir mão dos rins, né, porque elas usam isso como uma mídia absurdamente alta. Existe a propaganda e a possibilidade de propagação dessa estratégia. Os próprios Estados Unidos já se manifestaram interessados, porque nos Estados Unidos tem um programa de transporte de pessoas que têm câncer. Então, se você é um proprietário de aeronave e você quer ajudar uma pessoa, então eles têm eu não vou lembrar agora, não sei se é Oncology Network, alguma coisa assim que eles têm. Então, para poder facilitar os pacientes oncológicos a irem para centros de tratamento e que recebam os quimioterápicos. Então, isso eles emprestam os aviões. Então, os Estados Unidos, o FAA, né, o setor deles de aviação americana lá ficou tudo, Federal Aviation Administration, ficou super interessado nesse processo. E aqui o desenvolvimento, com aquele dinheiro que pode sobrar, a gente, quem sabe, colocar dentro de um sistema de transplante mais robusto, mais bacana, mais interessante para a gente fazer as coisas todas, né? Então, nós fizemos ações conjuntas, né? A gente quer conversar com o pessoal lá que fez a autorização eletrônica de doação de órgãos, que foi o Supremo Tribunal Federal. A gente agora está buscando conversar com outros parceiros na esfera federal. O governo, o Ministério da Saúde, olhou para a gente, largou a gente de lado. Um mosquito derrubou o governo na época. Foi aquela época em que a Anísia teve que lutar contra a dengue, começo do ano passado.
Então, foi super difícil, mas o governo do estado de São Paulo está ajudando a gente e espero que em breve você use um dos nossos para você captar um fígado para cá para dentro, entendeu? Era isso, basicamente é isso aí. Pior que eu não ganho nem um centavo. Não ganho um centavo. Minha mulher briga comigo todo dia, fala, tu é burro. Tu só faz gente rica, mas tu é pobre. Eu falo, é verdade. Já falei para ela, esquece, nós não vamos ganhar. Já me conformei com isso. Eu sei, mas as contas lá, como dizem, eles sempre vencem, né? Então, eles vencem mais do que eu. Eu consigo fazer o que eu posso. Isso daí a gente consegue fazer. Mas isso é pouco ainda, sabe? Porque a gente tem que fazer isso ficar sustentável. Isso está virando um projeto de pessoas, não pode. Isso tem que ser um projeto de governo, realmente. Então, tem que passar o Tarcísio e tem que vir para o próximo, para o próximo, para o próximo e ser incorporado. A central de transplante tem que marcar reunião. Eu marco a reunião. Pô, não sei se hoje eu posso. Fala, pô, o cara estava de férias. Hoje, hoje, o cara estava de férias. Ele saiu da casa dele para fazer as férias, para ele embora, para fazer um projeto junto com a central. E a central quer. Não sei se eu posso. Os Estados Unidos tem a participação privada, né, porque eles fazem muito, Tem, faz muito grande, né? tem. Eles, eu lembro, na época que eu ia mais em doador, a gente via artigos, né, falando da ajuda privada, né, na aviação americana. Na época que eu participava das doações, eu lembro de ter artigo, né, que isso é um problema. Além da gente ver que o da FAB brasileira, quando não tinha descompressorizador, aquele barulho terrível, a segurança. Até tinha uma história que eu levo assim comigo, que eu sempre levava uma mochila comigo, né, com uma camiseta e tal. Aí o comandante lá e o amigo dele falou: "Ah, doutor, pelo menos você já está vindo preparado com paraquedas, né?" Eu, putz, olha que piadinha no momento. E aí eu lembro que tinha artigos mostrando a taxa de queda e de mortalidade nesses médicos que fazem captação na americana era super alta comparando com a queda de avião comercial, né? É 1000 vezes maior, Lucas. É, Eles têm um artigo que é mítico assim, The Riskiest Job in Medicine, Long Distance Organ Harvesting. Então é o que é 1000 vezes maior a taxa de é. acidente, Eu entendeu? É lembro que muito alta. tinha colega que se recusava mesmo aí, né? É, Mas você vê, no americano é a diferença. O americano, assim, né? Tem o deserto, a gente vende lenço para enxugar a lágrima da areia que entra no olho. Não reclama do deserto. Vamos fazer o quê? Nós estamos no deserto. Então, o que eles fazem? Hoje tem um sistema que se chama NORA, Nationwide Organ Recovery Agency. É uma agência que você contrata. Imagine você aqui, o Hospital 9 de Julho quer fazer transplantes. Você não tem um time de captação. Você sabe que a captação é o grande problema do transplante. Mas o hospital quer fazer. Então, o que o hospital faz? Ele contrata o time de captação para fazer tudo. É home delivery. E você recebe a informação do doador, você decide o doador e você contrata esse sistema. Aí ele vai, tem um cirurgião habilitado, captador, tem um sistema preparado, então ele tem desde a SUV o helicóptero ou o avião, ele faz a captação na sua forma que você quer preservar. Eu uso Belzer, eu uso Custodiol, eu uso IGL, ou seja, qual for, você faz, você conhece o cara que capta, você fala para ele tudo que vai acontecer, ele te traz, ele te entrega na porta do seu centro cirúrgico o órgão pronto para você fazer o transplante. E isso virou uma máquina de fazer dinheiro nos Estados Unidos. Então, existem times, por exemplo, eu conheci um lá que se chama Star Teams. São cirurgiões mais velhos que cirurgiões aposentados. Um dos caras, ele era chefe do serviço de transplante em Utah. Ele tem 65 anos. Ele tinha mais de 15 mil cirurgias nas costas. Seja o que for, pode ser 15 mil cirurgia de verruga. O cara que tem 15 mil procedimentos nas costas tem uma baita experiência. E ele fazia só isso. Ele, num ano, sozinho, tinha feito 384 captações de órgãos. E ele falava assim para mim: esse ano eu vou passar 1,5 milhões de dólares. Porque cada órgão que ele capta, eu vi num fim de semana, ele ganhou 78 mil dólares.
Mas lá é um país, a gente está falando de trilhões de PIB, né? Lá são 24 trilhões de dólares de PIB. O Brasil tem 4,2 o PIB do Brasil, então cabe 5 Brasis lá dentro. Então tudo é precificado. Hoje o procedimento cirúrgico mais caro dos Estados Unidos é o transplante de coração. Então, porque custa caro. Então, você tem a máquina de preservação, você tem o sistema de preservação, você tem o dispositivo de ventrículo artificial que é implantado, você tem a logística colocada. Então, isso chega a um procedimento que custa US$ 1 milhão. Vai explodir essa bolha, viu? Não vai ficar E lá assim. também tem o preparo do doador, né? A manutenção do doador antes é muito diferente. Aqui a Muito. gente nunca conseguiu fazer, né? Não consegue. As bombas lá, É. US$ 200 mil, eles gastam só na bomba, no device que eles implantam para segurar o paciente em fila de transplante. Entendeu? Você falou da manutenção ali da isotérmica, né? É. Eu participei quando eu estive na Espanha, né? Do programa da normotérmica. A gente tem no fígado, né? Tem a hipotérmica e a normotérmica. É. E lá eles faziam realmente, tinha até alguns casos que talvez, como era projeto clínico, então era tudo randomizado, você não podia escolher o objetivo dessas máquinas é você tratar o órgão, né? Você conseguir repor lá bicarbonato, hidratar, repõe, mas fazia até em jovens traumas, botava na máquina e fazia tipo no dia seguinte, né? Mas no coração não tem a normotérmica? Não, porque o coração fez um exagero. O coração, como virou um big business, então o centro transplantador não quer fazer 180, ele quer fazer 250 transplantes. A América, tudo funciona no consumo, tudo funciona no let's make money. Tudo, tudo, tudo. Não tem como. Bom, então vamos fazer 250. Então nós vamos aceitar todos os doadores. E aí eles pegaram essas máquinas, que seriam máquinas, por isso que o americano fala organ recovery, eles não falam organ harvesting, organ recovery, que remete ao cuidado desse enxerto. Então você vai lá, pega um doador de 18 anos, sofreu um baita trauma, teve 3 paradas cardíacas. Tá moído aquele coração. Você pega, você capta, você já ganhou. Tirou, colocou na máquina. Você já precificou porque a máquina custa US$ 45 mil. Então você está rodando ele lá, você leva para o centro transplantador. Aí você faz um eco tecidual, avalia aquele coração. Se tiver mais ou menos, você implanta porque você tem de máquina de backup para ressuscitar o coração. Só que aí eles começaram a extrapolar e começaram a perceber que para organ recovery, que é o que você falou, não rola. Então nos Estados Unidos ainda não tem FDA para fazer isso, mas tem FDA para preservação. Então, eu uso o sistema hipotérmico, claro, é para preservação, tanto que tem um projeto que chama-se Pegasus, que os caras de Paris, eles foram até as ilhas ali no meio, como é que é aquela Polinésia Francesa, e fizeram uma captação num voo comercial da Air France, com o sistema ex-vivo, ex-vivo Heartbox, que é uma caixa que eles têm lá. Eu tive contato com isso quando eu fui para a Áustria, lá vi como funciona, é muito louco, funciona muito bem. E nos Estados Unidos, essa máquina Transmedics, que é a normotérmica, eles não aprovaram para fazer isso, porque os caras começaram a fazer barberagem, entendeu? Então eles seguraram, então só tem para preservação. Se liberar, o americano vai fazer transplante até de nego que já está morto há 15 dias. Lá os caras ressuscitam o cara, pega, põe na máquina e toca o pau e manda. Tem o DCD, né? Eles têm o DCD lá. O DCD é um conceito muito louco, né? Eles têm, né? E eles aumentaram 30% o número de transplantes com o DCD, né? Aqui a gente não vai conseguir. A legislação não vai permitir nem por decreto. Não tem. A sociedade não está preparada. O DCD é o conceito que é o seguinte: imaginem vocês, nós temos um jovem de 20 e poucos anos, sofreu um baita trauma craniano. Ele perdeu metade do cérebro. Praticamente inviável. Vai ficar em Glasgow 5, 6, no máximo 7. Sem interação, sem cognição. E todo mundo sabe o desfecho disso, né? Se você tem um sistema público de saúde muito bom, o que acontece? O paciente, vocês enfermeiras, vocês sabem muito bem o que o cara faz. Escara, infecta por dispositivo, infecta pulmão. Se não infecta pulmão, começa a fazer translocação e tem todos aquilo que vocês já sabem do paciente imobilizado por muito tempo. Então vamos considerar essas pessoas, especialmente os jovens, para serem doadores.
Vamos conversar com as famílias e vamos ressignificar esse processo. Ao invés de deixar uma pessoa ficar lá 4, 5, 6 anos, Schumacher, né? Schumacher consumiu uma fábula de dinheiro, mas é dinheiro dele. E ele, evidentemente, não entrava nesse cenário. E a família bancou, a Mercedes segura ele até hoje, paga tudo para ele, mas ele gastou mais de 150 milhões de dólares para se manter vivo. E ele nem aparece, né? Dizem que ele está vivo, entre aspas. Bom, aí você leva para o centro cirúrgico, você estuba o paciente, você retira o suporte de vida, que é a ventilação. A ventilação, como ele não tem centro respiratório, ele vai ficar hipoxêmico, ele faz a sistolia, fazendo a sistolia, a família junto, sempre olhando, documentou, tá vendo, ó, tá parado, não tem jeito. A família sai por uma porta, por a outra porta entra os times de captação. E eu vi, Lucas, em 7 minutos o cara abrir o peito e canular, pum, pum, deixar pronto para fazer. Isso aumentou 30% o número de órgãos utilizados nos Estados Unidos. Esse eu acabei participando também no DCD na Espanha lá. E era isso daí. Ó, a gente ia correndo e Muito. fazia por punção na femoral. Porque você Já pode antes, fazer, né? A perfusão normotérmica regional você faz aqui na barriga. No meu caso, eu tenho que preservar lá em cima. Então, eu tenho que abrir o externo e fazer por cima, entendeu? Agora, se a população tem dúvida, se o cara realmente está morto aqui no Brasil e a gente tem uma recusa de 43%, se a gente fizer um desse, na porta do centro cirúrgico vão estar apedrejando a gente. Vão estar querendo matar nós. Nós somos assassinos, entendeu? Como eu já ouvi falar, vocês ficam torcendo para as pessoas morrer. Eu não torço para ninguém morrer, não. Mas a morte acontece, não sou eu que mando, é ele que manda. Uma vez que teve, vamos fazer a coisa transformar, ressignificar, né? E de um vira 7 às vezes. De um doador a gente consegue fazer 7, né? Então, isso. eu sempre pergunto para os familiares, assim, pro pessoal no hospital, quando eu tenho pacientes transplantados, né? A gente contando, guardando na lista, eu falo, do nada eu falo assim, e você, é doador? Aí todo mundo se pega assim de surpresa. Mas eu, ué, você está É, precisando aqui, seu familiar está precisando. se você tiver uma fatalidade acontecer com alguém da sua família, vocês são doadores? Aí todo mundo, putz, nunca paramos para pensar. A discussão é essa. É, Quando vocês estão na lista aguardando, sofrendo com o seu familiar, você fica desejando que tenha o transplante. é, Mas aí quando você para, você não é doador. é. Você não Então é. é a gente, né, tendo essa discussão Eu hoje. conheço médico que trabalha em transplante, Lucas, que não é doador. É, Do meu grupo. Eu doar, imagino, não vou doar, não. Isso aí. O que vai levar para o além? Né? é. Egípcio. Os egípcios que tiravam os órgãos, guardavam nos potinhos para levar para o além, né? Para a vida. Não era isso que eles acreditavam, por isso que eles mumificavam, né? O cara chegar lá bom, né? Chegou, mas não está vivo, né? Chegou 4.000 anos para frente, mas não está vivo. Alguém quer fazer uma pergunta aí para o Ronaldo, fazer algum comentário? Aproveitar a oportunidade. Parece que a gente está lamuriando, né, sobre todos os problemas, mas não é essa a ideia, não. A ideia é assim, quanto mais problema, melhor. Porque com mais problema a gente cria novas perspectivas e abre-se novos horizontes, entendeu? Então a gente trabalha num sistema muito difícil. O sistema de transplante brasileiro tem muita coisa a ser mudada. É um sistema que é viável, é um sistema que precisa de muito investimento ainda. O governo olha para ele de lado, nunca olhou de frente. Só quando o Serra foi nosso ministro, ele olhou de frente para o sistema de transplante, que foi ele que criou a lei dos transplantes. E ele era um economista. Então, enquanto o governo olha de lado, ele não vai fazer. Se o governo decidir olhar de frente, a gente vira um sistema mundial, internacionalmente reconhecido, entendeu? E eu acho que é esse o ponto que tem que fazer, porque dá para fazer. Entendeu? Dá para fazer. Tem brasileiro arrebentando lá nos Estados Unidos. Os caras são coordenadores de serviço de transplante. Rodrigo Viana. O cara lá é chefe do Transmedics. Ele tem 16 hubs de captação nos Estados Unidos e exportam órgãos para o Canadá. É um brasileiro. O Rodrigo lá, que está fazendo transplante, xenotransplante de rim, porra, né? Então, o Riela, né? É Rodrigo Riela, né? Se não me engano o nome dele. Não tenho, eu acho que É Leonardo, né? Leonardo Riela, é. Ele está lá fazendo, e ele é brasileiro. Então, se você olhar, conhecimento não falta pra gente, entendeu? Se os caras estão lá, é porque essa potência toda aqui já sentiu que não vai fazer. Entendeu? O Marcelo Cípio, que trabalha com isso, eles fizeram 200 transplantes de pulmão ano passado. O Brasil inteiro fez 150. Ele só no Tampa General Hospital fez 200.
entendeu? Então, capacidade a gente tem, né, para fazer. Ronaldo, já está funcionando. Total. Se A você gente tocar um telefone, você tiver um órgão para você captar hoje, e você vai ligar na central quando eles te ligarem, você não é obrigado a esperar a FAB. Então você ó, tem um fígado. Outro dia tinha um no Acre, que a turma do HC queria ir Independente lá, da quilometragem? independente da quilometragem. A gente só não vai atender se a gente não tiver o vetor, que é o avião. Então, quando você receber o chamado, você fala: eu gostaria de usar o programa Transplantar, que o cara da central já está instruído, o plantonista da central já está instruído. Assim que tiver o transplantar aprovado, automaticamente eles retiram a oferta da FAB, para não ter disputa, para não haver nenhum dissabor, né, que já aconteceu aí também. Então, pede como se fosse a FAB normal, eles vão pedir a FAB e vão pedir o transplantar. Aí você fala: eu gostaria de usar o transplantar. E pode usar no interior, pode usar em qualquer lugar, helicóptero, Campinas, zero estresse. Nós pegamos na Praia Grande outro dia, entendeu? A ideia é usar, use e abuse. Muito bom. Muito bom. Tá bom? Muito bom. Obrigado, Ronaldo. Boa, Bom, hein? doutor Guedes. Muito bom, hein? Parabéns. Boa.